Paulo Guedes está de volta ao noticiário e, ao que parece, nunca ficou distante da política, desde a derrota do Bolsonaro. São várias informações aqui a respeito do nosso posto Ipiranga, cara, e eu acho que cada uma delas pode ser considerada, sim senhor, breaking news. Definitivamente é breaking news. Bora falar desse Paulo Guedes, tem muita informação muito interessante sobre esse homem no noticiário. Pega essa, por exemplo, cara. Pastores que usam o nome de Paulo Guedes para golpes milionários são alvos de operação policial. Eu vou te poupar de toda a leitura, só vou te dizer que o esquema é grande, tá? 11 pastores em 5 estados dando golpes e passando adiante a ideologia mais pura. O golpe envolvia, cara, a venda de títulos do Tesouro Mundial. E esses títulos, eles eram garantidos aí pelo Paulo Guedes, que, claro, nunca ficou sabendo desse esquema. Desse esquema em particular, né? Desse esquema em particular. E a galera comprava, né? Falava, pô, Paulo Guedes? Não, eu sou de direita, eu sou cidadão de bem. Não posso nem deixar passar a oportunidade, senão eu vou ser expulso do meu grupo aí da direita maluca. O pessoal no grupo do meu Zap vai ficar chateado se souber que eu tenho grana e não comprei aqui os ativos, hein, do Paulo Guedes. Então essa é a primeira informação, cara. Outra que eu quero te trazer é o fato aqui de que o Paulo Guedes, eu disse, né, não está distante da política. Real, cara. Isso aqui é a coluna da Bela Megali. Está relatando pra gente 3 conversas entre Guedes e Bolsonaro desde o início do ano. Então a mais recente, Guedes vai visitar Bolsonaro no hospital. Foi fazer 3 cirurgias? Ah não, 2 cirurgias, tá lá. Segundo encontro entre Paulo Guedes e Bolsonaro foi quando Bolsonaro e o governador de São Paulo se desentenderam lá por causa de reforma tributária. Aí o Guedes trabalhou para unir os dois, para pacificar a situação dos dois, né? E antes disso, logo no início do ano, olha lá, ó, o primeiro encontro do ex-ministro com o antigo chefe se deu, então, no início do ano, junto com o secretário estadual de Projetos Estratégicos do governo de São Paulo, Guilherme Afife Domingos. Fica claro aqui que o Bolsonaro tá às vezes aí tentando apitar uma coisa ou outra ali no governo do Tarcísio, né, cara? Ele certamente acredita que a eleição do Tarcísio se deve a ele, ao nome dele e tal, né? Aliás, tem entrevista, tem um momento, cara, que o filho dele tá entrevistando ele, e é o Eduardo. E ele pergunta assim, Eduardo, você sabe quantos votos você teve? E o Eduardo dá um número lá, né? Sei lá quantos milhares de votos e tal. E o Bolsonaro fala, errado. Você teve 0 votos. Todos esses votos foram pra mim. Mete essa na cara do filho, né? Bom, vamos lá. Por último, Paulo Guedes no Flow, cara. Tá dizendo aí que o Brasil vai crescer esse ano e é mérito dele. Será que é isso? Não pode ser. O Brasil atravessa, às vezes, crises econômicas sérias. No final do governo militar, nós havíamos tomado dívida externa excessiva para financiar gastos do governo, sempre o governo que vai gastar, que vai salvar o país, etc. Nós fomos para o endividamento excessivo externo. Aí tivemos crises cambiais recorrentes. Aí depois começamos a financiar com moeda. Aí fomos para 2 surtos de hiperinflação. 5.000% em 89 e 2.500% em 94. Nossa, cara, eu lembro de uns comerciais da Casa e Vídeo vendendo a prazo com juros de apenas 50% ao mês. É isso. E aí, nesses últimos anos, o que aconteceu é que a gente aprendeu que não devia tomar dívida externa em excesso, não devia emitir moeda em excesso, mas se endividou em bola de neve. Saímos nos endividando em bola de neve. Isso acontece com os países que acham que é o governo que vai resolver tudo. Aí você se endivida em bola de neve. Resultado, hoje, eu estava lendo algo dizendo que os Estados Unidos vão gastar agora $1 trilhão só para pagar juros da dívida. $1 trilhão, você imagina isso. Dava para quase dar um perdão fiscal. Sempre lembrando que os credores da dívida, né, são os amigos do Paulo Guedes e muitas vezes o próprio Paulo Guedes, tá? É isso. Não é nem uma simplificação grosseira, é só uma descrição objetiva da situação em questão. Na dívida dos jovens estudantes americanos, que estavam em $1,5 trilhão. Quer dizer, se em vez de estar gastando isso com juros, você poderia, por exemplo, dizer, olha, jovens, vocês que não conseguiram emprego, porque houve uma grande recessão em 2007, 2008, e vocês não conseguiram emprego depois de se endividarem para estudar, vou dar um perdão para vocês. Não pode, porque está pagando o juro da dívida. Que foi um caso bastante parecido com o Brasil também. O Brasil se endividou em bola de neve por 2, 3, 4 décadas. E aí gastava R$400 bilhões, são 40, 50 bilhões de dólares ano, só com rolagem da dívida. Quer dizer, vira o
o paraíso dos financistas e o inferno dos empreendedores, com juro alto, o inferno dos consumidores, também com crédito caro. Então, as ciências econômicas te ajudam a manobrar nesse espaço, entender o que você pode fazer, que é legítimo, as legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente. O Brasil quer reduzir a desigualdade, o Brasil quer investir em igualdade de oportunidades educacionais, o Brasil quer resolver o problema de saneamento, tudo certo. Agora, você precisa ter eficiência, gerir bem os recursos, senão você, a pretexto de ajudar a turma do lado de cá, você acaba tornando a vida deles um inferno, que é o que aconteceu com Venezuela, com a Argentina, com esses países que não souberam ter uma boa gestão. Mas vamos lá, para se tornar essa merda toda, não é, sei lá, em 5 anos, leva um tempo também de políticas, de certa forma, incorretas, na tua opinião. Você muda a direção muito rápido, quer dizer, nós mostramos que é possível, mesmo no meio de uma pandemia, de uma crise imensa, foi uma maior configuração de crise, porque não quero agora ficar falando... Foram 3 minutos de Paulo Guedes aí comentando a história econômica recente do Brasil. E daqui para frente vai ser Paulo Guedes falando dele mesmo. Vamos ver. Governo, sim. Mas explodiu lá o Brumadinho, logo no início do governo. Depois a Argentina entrou em colapso financeiro e nós exportamos 40%. É o prenúncio do eu fiz o que dava, né? As circunstâncias eram difíceis e tal. Começou com justificativa, vamos ver. Dos automóveis para lá. Logo depois começou o Covid. Logo depois teve a maior crise hídrica dos últimos 100 anos. Quer dizer, então é um choque atrás do outro. Mas você fazendo a coisa certa, com os bons princípios macroeconômicos, nós atravessamos. Atravessamos e colocamos o Brasil. Eu me lembro, você vê agora... Eu cansei de falar isso, vocês vão passar o ano revendo inflação para baixo e revendo crescimento para cima. Tá aí. Então a coisa vai melhorar porque o Paulo Guedes, de algum jeito, lá atrás, é isso? Tá mandando no que acontece agora, é isso? Falei isso o ano passado inteiro. O ano passado inteiro ficaram revendo o crescimento para cima. Não, mas isso não significa nada, porque desde o começo do governo Bolsonaro, o papo dele era o seguinte: o Brasil vai crescer, hein? Quando, Paulo Guedes? Semana que vem, não é isso? Aí não cresce nada. Paulo Guedes, o Brasil vai crescer. Não, aguenta firme, semana que vem e tal. Então era sempre assim, era sempre postergando, né? Em 2019 ia crescer em 2020, em 2020 ia crescer em 2021, em 2021 ia crescer em 2022. E o discurso agora é o mesmo. Não, agora está crescendo, vai crescer e tal. Acima dizer que tem uma recessão e tal. Desculpa, mas é um papo de enrolador, assim, sabe? É um papo de... Um crescimento de 3%, 2,9%. Esse ano, a recessão foi para o ano que vem. No ano que vem vai ter recessão, que era agora 23%. Já estão revendo de novo o crescimento para 3% outra vez. Quer dizer, na verdade, se você fizer a coisa certa, o país reage rápido. Agora, você precisa realmente, para enriquecer um país... O Brasil é um país rico em recursos naturais. Pra caralho. É muito rico. E ele afastou a grande ameaça, que é a miséria em massa. Ele afastou isso com o próprio ajuste educacional brasileiro. As famílias brasileiras foram percebendo isso e desacelerando o crescimento demográfico. Não precisou... A China, por exemplo, impôs por lei que não podia ter 2 filhos, para derrubar o ritmo de crescimento da população. E tentar evitar a miséria em massa, que já acontecia. Aí, ó. Parem de se reproduzir aí, hein? Seus pobres. Paulo Guedes não quer mais de nós. Hein? É ruim para a economia. No caso brasileiro, foi espontâneo e voluntário. Foram decisões das famílias reduzindo o número de filhos. E a população brasileira vai se estabilizar em 220 milhões de habitantes. O resto vai ser imigrante só. Por enquanto, nós estamos perdendo gente. Mas assim que o Brasil recuperar sua dinâmica de crescimento, e nós conseguimos sair do buraco fiscal, nós conseguimos sair dessa armadilha de baixo crescimento com as reformas, o Brasil já cresceu 5, depois cresceu 3, esse ano cresce 3 de novo. Quer dizer, ele pode seguir no caminho da prosperidade, ou pode derrapar de novo de volta para o buraco. É uma questão de escolha. Então, assim, eu sei que tu não quer ficar falando muito de governo e tal, que agora tu é professor, mas, porra, esse crescimento desse... Ele tá vendendo um curso com o primo rico, é?
Esse ano, ele, na tua opinião, é reflexo do que foi feito no ano passado, por exemplo, ou nos últimos anos? Tem sempre vários componentes, né? Tem uma boa safra agrícola esse ano, que foi resultado do que plantamos no ano passado. Tem um fluxo de investimentos colossal, justamente colossal. Nós deixamos mais de 900 bilhões de reais, são mais de 200 bilhões de dólares. São 2 planos Marshall. O plano Marshall é uns 100 bilhões de dólares. Nós deixamos 200 bilhões de dólares de contratos assinados para os próximos 10 anos. Tá aí, Paulo Guedes no Flow falando sobre a economia brasileira e, de acordo com ele, o país, sim, vai bem, mas é porque, 1, tá tendo sorte, o contexto é favorável, e 2, teve como um de seus grandiosos ministros no passado, ele, esse maravilhoso homem chamado Paulo Guedes. Eu, aqui do meu lado, né, sempre tomando cuidado de expor o meu viés, diria para você que, para mim, Paulo Guedes é o golpista e é o golpe. Paulo Guedes, para mim, é o golpe que o Bolsonaro conseguiu dar.